Existem algumas coisas boas na vida, né? Uma delas é chocolate. Hum, Tem alguém aqui que gosta de chocolate? Quem gosta de chocolate? Levanta a mão. Chocolate é uma das coisas boas que inventaram na vida, né? Ainda mais depois do almoço, assim, depois de um tempo de, de bate-papo. Hum, Na hora de um café. Chocolate é sempre bem-vindo. O ruim é quando você tá com muita vontade, e se você é chocolatra, tá com muita vontade, e alguém de repente começa a comer um sonho de valsa na sua frente, e você fala, poxa, nem oferecer um pedaço, né? É que às vezes é perigoso também se oferecer, a pessoa oferece por educação, e a pessoa acaba aceitando por educação também, né? Então, na dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que você achou, você que gosta de chocolate, o que você achou do fato de eu comer chocolate, comer um delicioso sonho de valsa e nem te oferecer? Mancada. Alguém pensou nisso? Falou, poxa, nem ofereceu? Ficou fazendo vontade, né? Olha, depois do almoço um chocolatinho, custava, né, dividir. Quando a gente está conversando sobre como ser uma igreja para os de fora, eu fico pensando se às vezes nós não fazemos a mesma coisa. Nós desfrutamos de algo muito gostoso, algo que nos dá prazer e alegria, e outras pessoas estão olhando e pensando, poxa, mas podia dividir um pouquinho, né? Agora, você não acha que seria diferente se eu contasse para vocês aonde vocês podem achar um sonho de valsa? Se eu dissesse para você que tem embaixo da sua cadeira um colado? Não tem, não levantem, não tem. Não tem. Mas não seria legal se nós pudéssemos compartilhar um sonho de valsa e todos nós que gostamos de chocolate desfrutar da mesma coisa? Eu preciso de 2 voluntários, alguém pode me ajudar? 2 voluntários. Alguém, fica de pé, por favor, alguém que pode me ajudar? O Fernando já está de pé, pode ser? E mais alguém? Um Beto? Então vem, Beto. A nossa missão a falar sobre como ser igreja para os de fora é justamente essa. É compartilhar um sonho. Mas não um sonho de valsa. Compartilhar o sonho de Deus de ver a humanidade resgatada em Cristo Jesus. Beto e Fernando, por favor, distribuam um sonho para cada um, um sonho de valsa para cada um. E enquanto você come esse sonho de valsa, que você lembre que existe um sonho a ser compartilhado, o sonho de Deus, de ver toda a humanidade resgatada. Esse é o tema do nosso workshop, da nossa oficina nesse momento. Como ser igreja para os de fora. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse desafio e de tentar, ao mesmo tempo que a gente vai dando alguns conceitos, tentar identificar se nós, muitas vezes, não estamos tendo essa atitude de desfrutar de algo sozinho, que podemos compartilhar com outros. O grande desafio que nós temos através dessa oficina é resgatar essa paixão de compartilhar algo que nos faz tão bem com outras pessoas também. Eu espero que nós tenhamos material suficiente aqui, e se ainda não for suficiente, a gente pode dar sequência a essa conversa, mas eu espero que a gente possa ter material suficiente aqui nesse momento para poder avaliar se nós somos uma igreja para os de fora ou como podemos ser uma igreja para os de fora. E depois de ter feito muitas pesquisas para preparar essa oficina, depois de ter revisitado a minha perspectiva de igreja, pensando bastante nesse tema, eu cheguei à conclusão de que ser igreja para os de fora passa obrigatoriamente por 3 fatores básicos. Poderiam ter outros, mas eu identifiquei 3 fatores básicos que nos ajudam a nortear
se somos ou como podemos ser uma igreja para os de fora. Ser uma igreja para os de fora está intimamente vinculado com a nossa compreensão sobre a natureza da igreja. Ser uma igreja para os de fora está intimamente vinculado à nossa compreensão sobre a natureza do Evangelho. E ser uma igreja para os de fora, obrigado Beto, obrigado Fernando, ser uma igreja para os de fora, obrigatoriamente está vinculado à compreensão que nós temos sobre a natureza da missão. E eu concluo nossa oficina dizendo que o que vai determinar ser ou não ser uma igreja para o de fora está intimamente vinculado com o que nós entendemos que é a igreja, o que é o Evangelho e o que é a missão. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esses três fatores e concluir pensando qual tem sido a nossa prática ministerial. Como tem sido nossos encontros semanais? Será que tem sido para os de fora ou para os de dentro? Falando um pouquinho sobre a natureza da igreja, talvez seja do conhecimento da maioria aqui, que a palavra que nós usamos como igreja, ela vem do grego eklésia, é uma palavra traduzida do grego, que por sua vez é formada por outras duas palavras, a palavra ek, que quer dizer fora, e kalel, que quer dizer chamar. Na origem da palavra, a eclésia, ou a igreja, chamado para fora, era uma palavra que era utilizada para fazer menção a um ajuntamento de um povo, a reunião de um povo, e talvez isso você sabia. Agora, o que talvez você não sabia é que o termo igreja, que nós traduzimos do grego eclésia, ele só foi utilizado para fazer menção a um prédio, a um local, a partir de 390 depois de Cristo. Quando você está na sua casa, saindo da sua casa ao domingo, todo bonito, né, cheiroso, com a Bíblia embaixo do braço, e teu vizinho te vê e fala, viu, você está indo aonde? Aí você fala que está indo para onde? Você está indo para igreja. Normalmente a gente faz isso, nós fazemos isso. Eu estou indo para a igreja. Se você faz isso, esse é um hábito adquirido só depois de 390 depois de Cristo. Porque antes de 390, os cristãos não tinham prédios para se reunir. Os cristãos se reuniam em casas. Portanto, dizer que nós vamos para a igreja, usar a palavra igreja para fazer menção a um local, a um prédio, é um hábito adquirido de 390 para cá. Mas na sua origem, na sua essência, no início, igreja não era prédio, igreja não era local, igreja era o ajuntamento dos discípulos de Cristo, do povo de Deus. Antes de 390, a palavra igreja, ela era utilizada para falar da totalidade dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, das pessoas que entendiam o que representava ser um seguidor de Jesus. E eu poderia dar vários exemplos disso que eu pensei, mas um em especial me chama a atenção ao preparar essa oficina. Quando a gente pega o texto de Atos, capítulo 6, 7 e 8, quando a gente lê esse trecho de Atos, nós vemos que surge um pequeno problema naquela comunidade de discípulos. Você pode não acreditar, mas naquela comunidade tinha problemas entre as pessoas. E um dos problemas que surgiu foi a distribuição de cesta básica. Um grupo estava reclamando que não estava recebendo cestas básicas. E aí então foi nomeado um grupo de sete homens que resolveria esse problema. Aparentemente o problema era a distribuição de cesta básica, mas na essência, a essência do problema era a murmuração. Então, esses 7 homens foram escolhidos para solucionar esse problema, e é interessante que a partir de Atos 6 você não ouve mais ninguém falar reclamando de que não recebeu cesta básica. Agora, o que chama muito a minha atenção é o fato de que quando Lucas, que é o autor de Atos, ele vai relatar a vida destes homens, é interessante verificar que Lucas não faz menção deles distribuindo cesta básicas ou fazendo qualquer coisa dentro da comunidade. Por exemplo, quando Lucas vai falar sobre Estevão, um desses 7 que foram escolhidos, Lucas não fala assim, olha, Estevão se destacou porque ninguém distribuía a cesta básica como ele. Estevão era um homem exemplar porque ele chegava mais cedo, abria a porta e arrumava as cadeiras.
quando Lucas se preocupa em falar de Estevão, ele está falando de uma ação no mundo. Para Lucas, o destaque de Estevão não é como ele distribuía as cestas básicas, mas é como ele representava Cristo na sociedade. Quando Lucas, ao escrever Atos, vai relatar Filipe, ele não fala de Filipe, que Filipe era alguém que montava a mesa da ceia muito bonita, que limpava o prédio. Quando Lucas vai falar de Filipe, um desses 7, fala da atuação deste homem na sociedade. E quando eu vejo esses relatos, quando eu leio a Bíblia, a impressão que eu tenho é que os primeiros cristãos, eles sempre tinham essa perspectiva olhando para fora. Essa perspectiva de pensar como podemos atuar na sociedade. Uma vez que nós estamos limitados a um espaço físico, uma vez que a igreja é o ajuntamento do povo de Deus, como podemos ser povo de Deus aonde estamos inseridos? Como podemos ser povo de Deus e abençoar o mundo onde estamos? E ao pensar nisso, eu fiquei pensando, onde que a gente perdeu o foco? Quando que a gente desviou da rota? Os ministérios de louvor não eram pensados para dentro da igreja, mas era pensado para fora. O ministério de dança não era pensado para dentro. A diaconia, que é o que muitos atribuem esse texto de Atos 6, não era pensando para dentro, mas era sempre pensando para fora. Em como representar e apresentar Jesus para esse mundo. Eu estava até pensando, Bisa, que se a gente fizesse um simpósio sobre plantação de igreja, e uma das palestras fosse no primeiro século, como ser igreja para os de fora, eu fiquei pensando que talvez os primeiros cristãos se inscreveriam, porque eles ficariam curiosos em saber, tem outro jeito de ser igreja, a não ser para os de fora? Eu acho que se a gente fizesse esse mesmo simpósio, e essa mesma oficina no primeiro século, nós teríamos um grupo curioso de saber, existe uma outra forma de ser igreja que não seja para os de fora? E talvez seria esse um grupo que participaria dessa oficina, porque para os primeiros cristãos não tinha como não ser igreja para os de fora. O óbvio natural era ser igreja para os de fora. Os seus ministérios eram para fora. O alvo de suas vidas era como tornar Jesus conhecido na sua vida pública e na sua vida privada. Os cristãos eles se ajuntavam, mas não para pensar como podemos ter estratégias para ter mais de Deus ou para Deus fazer aquilo que nós queremos que Ele faça em nossas vidas. O ajuntamento dos cristãos do primeiro século era para ser equipados para poder anunciar Jesus ao mundo. Talvez seja por isso que o teólogo alemão Bonhoeffer chegue à conclusão de que igreja só é igreja quando existe para os de fora. Não existe uma outra forma de ser igreja, a não ser uma igreja para os de fora, voltar os olhos para os de fora. Trabalhando nesse tema, a minha conclusão, o Bis apresentou uma conclusão muito bacana, eu também cheguei a uma conclusão simples sobre igreja, que igreja, para mim, igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo em missão no mundo. Igreja não é um lugar onde nós nos ajuntamos buscando uma certa proteção mística, ou um lugar que nós nos ajuntamos para aprender técnicas de conseguir milagres. Igreja é um povo em missão, é o ajuntamento de um povo em missão, é uma comunidade pela qual Deus se revela ao mundo o seu plano de salvação e redenção. A igreja é uma comunidade onde ela acaba se tornando um tipo de sociedade alternativa ou uma contracultura a uma cultura que está influenciada pelo pecado e precisa ser restaurada. A igreja é uma comunidade que tem como prioridade tornar Deus conhecido através da salvação em Cristo Jesus. Então, para ser igreja para os de fora, precisamos repensar qual é a nossa compreensão sobre a natureza da igreja. Para ser igreja para os de fora, também nós precisamos pensar um pouquinho sobre a nossa compreensão da natureza do Evangelho. Se eu perguntasse para você agora, o que é o Evangelho? Ou, como você me apresentaria o Evangelho? Qual seria a sua resposta? O que é o Evangelho, na sua perspectiva? Essa foi a preocupação de um homem chamado David Nicholas. Ele estava preocupado em como que o Evangelho estava sendo apresentado nos Estados Unidos. Então David Nicholas ele resolveu juntar um grupo, e esse grupo faria uma pesquisa, eles iriam analisar 1000 sermões. Eles iam, e não eram qualquer sermão, eram sermões de Páscoa e de Natal. Então o David Nicholas organizou um grupo que visitaria igrejas nessas épocas, Natal e Páscoa, porque subentende-se que Natal e Páscoa são oportunidades únicas
e ótimas para você falar sobre morte e ressurreição de Jesus. E para surpresa do David Nicholas, e não apenas dele, a minha também, de 1000 sermões que foram analisados, apenas 6% desses sermões de Natal e de Páscoa falavam da morte de Jesus pelos nossos pecados e da ressurreição para que pudéssemos ter expectativa e esperança de vida eterna. E aí então, a partir desse momento que David Nicholas se sentiu inspirado em escrever esse livro, que está à venda, nós temos alguns exemplares à venda ali, você pode levar depois, O que fizeram do Evangelho, que vai nos ajudar a repensar um pouco o que é o Evangelho, e como compreendê-lo e como apresentá-lo. A própria Bíblia se encarrega de definir Evangelho. Na perspectiva bíblica, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho consiste na compreensão da morte de Jesus pelos nossos pecados e na ressurreição, para que pudéssemos ter expectativa de vida eterna. Paulo ainda completa dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho de Deus é poderoso. Paulo nos apresenta duas perspectivas muito interessantes sobre o Evangelho. Primeira delas é que esta mensagem, a mensagem da morte e ressurreição de Jesus, é uma mensagem poderosa para salvar qualquer pessoa. Para salvar qualquer pessoa. E detalhe, o poder não está em quem anuncia. O poder está em quem mandou anunciar. Essa é a primeira perspectiva que Paulo nos dá. E a segunda perspectiva que Paulo nos dá sobre o Evangelho é que essa mensagem, ela é reveladora. Essa mensagem traz revelação para que a pessoa possa compreender a sua necessidade de Deus. E ao receber esta mensagem pela fé, ela encontra salvação. Constantemente nós temos que nos lembrar que nós somos salvos pela graça de Deus, que não é por nossos méritos. Por vezes nós caminhamos tanto tempo com Jesus, estamos há tanto tempo caminhando com Jesus, que chegamos pela graça, mas agora achamos que nos mantemos pela prática das boas obras, pelo desempenho da nossa espiritualidade. Somos salvos pela graça e continuamos salvos pela graça. Não mudou, continuamos necessitando da graça de Deus. A clara compreensão do Evangelho, ela nos leva a chegar diante de Deus como pecadores que constantemente ainda precisam de sua misericórdia e graça. É apenas quando nós compreendemos o Evangelho em sua essência, é que nós entendemos que não passamos de mendigos, que encontraram um pão que alimenta a vida, e que agora vai falar para outros mendigos, eu sei onde a gente pode encontrar pão. É o Evangelho e a clara compreensão do Evangelho que nos ajuda a lembrar que somos pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. E eu acho que seria talvez uma perda de tempo se eu perguntasse quantos de vocês acreditam que o Evangelho de Deus é poderoso para salvar qualquer pessoa. Eu acho que, creio eu, que vocês levantariam a mão dizendo, sim, é verdade, o Evangelho é o poder de Deus, é pelo anúncio e a crença na morte e ressurreição de Jesus Cristo que as pessoas são salvas. Eu acredito que você acreditaria nisso. Você diria que sim, eu acredito. A pergunta que eu me faço é, se nós realmente acreditamos que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, por que nós não pregamos todo domingo então? Se é pela compreensão sobre a morte e ressurreição de Jesus que as pessoas chegam à salvação, por que em nossos calendários a gente tem culto evangelístico? Aí a gente faz 2 eventos evangelísticos no ano. E você faz o que no resto do ano? Se o Evangelho é o meio pela qual o ser humano é salvo, você está dizendo que você tem 2 oportunidades no ano inteiro para anunciar o Evangelho. E no resto do ano você faz o quê? Alguém poderia dizer assim, mas será que a gente precisa mesmo todo domingo, toda vez que a gente se reúne, falar sobre a salvação de Jesus? Esse foi o questionamento de David Nicholas, e no seu livro O que fizeram do Evangelho, ele fala isso, ele fala que quando ele compreendeu a importância do Evangelho, não há um único momento em que ele tem a oportunidade de compartilhar uma reflexão bíblica, que ele fala das bad news e das good news. Toda vez que este homem pegava o microfone, ele falava que o pecado nos desconecta de Deus, mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que pudéssemos novamente ser reconciliados com Deus.
E algumas pessoas questionaram ele, mas principalmente os crentes, muito tempo, nossa, todo domingo o pastor vai falar de morte e ressurreição de Jesus, precisa disso? E o David Nicholas diz que, eu não estou sugerindo que todos os sermões deveriam ser uma mensagem evangelística, mas se o evangelho é de primeira importância, se é de primeira importância, isso deveria ser incluído em todas as mensagens. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Você está me dizendo que domingo após domingo, em algum momento da nossa celebração, eu preciso falar sobre morte e ressurreição? Depende. Depende muito. Depende se você acredita realmente que o evangelho é o único meio pelo qual alguém possa ser salvo. Toda vez eu preciso falar que Jesus morreu e ressuscitou? Depende. Depende muito se você quer que todos os domingos alguém seja salvo. Todo domingo agora a gente vai ter que falar de morte e ressurreição? Depende. Depende se você acredita que a mensagem deste domingo, de amanhã, pode ser a última que alguém vai ouvir antes de morrer. Depende. Se a sua resposta for sim para essas 3 perguntas, então sim, todas as suas mensagens deveriam conter o anúncio da morte e ressurreição de Jesus. E se você ainda tem dúvidas, se é necessário mesmo falar todas as vezes sobre morte e ressurreição de Jesus, eu quero fazer um exercício com vocês. Eu vou precisar contar muito com a sua criatividade nesse momento. Tenta imaginar, por alguns instantes apenas, tá? Tenta imaginar que você não conhece Jesus, ok? Não, vamos deletar aquele dia na sua vida em que você fez uma oração e falou: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um safado, sem vergonha, não valho nada, mas o Senhor morreu por mim, ressuscitou e eu te recebo na minha vida. Eu não sei como foi a sua oração, a minha não foi assim, tá? Mas enfim. Mas o dia que você orou, o dia que você rendeu sua vida para Jesus, esquece aquele dia, tá? A partir de agora você é alguém que não conhece a Jesus. Vamos fazer esse exercício juntos. Por mais difícil que isso possa parecer, tenta imaginar que você nunca teve um encontro com Jesus. E aí, como alguém que nunca teve um encontro com Jesus, tenta imaginar você vivendo, sentindo constantemente um peso na sua vida. Uma culpa que você não sabe talvez qual é a origem, mas você sabe que alguma coisa não está errada. Tenta se imaginar como alguém que não tem expectativa e esperança do que vai te acontecer depois que você morrer. Você não sabe o que vai te acontecer e por vezes isso te tira o sono, de não saber o que vai acontecer com você quando você morrer. Tenta se imaginar numa situação onde no seu trabalho está sofrendo uma forte pressão e no seu lar, o seu lar está totalmente conturbado. Tenta visualizar essa cena. Faz de conta que você é esta pessoa. E aí, neste momento de vida que você está vivendo, você lembra que você tem um amigo que te convidou para ir para a igreja. E você pensa, como é que é o nome daquela igreja, daquele cara que me convidou? Bijuteria, né? Aliança. Meu amigo é da Aliança de Vista Verde, lá em São José dos Campos. Ele me ligou, eu acho que está na hora de eu dar um pulinho lá. Eu acho que a fase não está boa, eu vou fazer uma visita na igreja do meu amigo. E aí você vai visitar a igreja lá do seu amigo, em São José dos Campos, em Vista Verde. E aí você chega lá na igreja, e aí pode acontecer 2 extremos. O primeiro deles é você entrar e absolutamente ninguém falar com você. Como se você fosse até contagioso. As pessoas até sentam em volta de você, assim, mas não sentam perto. Começam a conversar perto de você, mas não falam com você. Esse é um extremo que pode acontecer. O outro extremo é você chegar e todo mundo te abraçar, te beijar, puxar seu cabelo. E aí você vê o cara lá da frente com o microfone e ele fala: opa, tô vendo que ali tem alguém nos visitando ali, ó, fica de pé, por favor, a gente quer te conhecer. Vocês estão perto dele, por favor, dê um abraço nele lá. Diga para essa pessoa que eu te amo em Cristo Jesus. Diga para essa pessoa que ela é bem-vinda no nosso meio. E aí você começa a pensar: puxa, o que eu vim fazer aqui? Eu devia ter ficado na minha casa com os meus conflitos. E aí você percebe que o anonimato é melhor do que ser conhecido. Bom, e aí começa a celebração e você fica muito confuso, porque eles começam cantando uma tal de música que um tal de Yahweh é santo. Aí você pensa: mas quem é Yahweh? Aí a próxima música fala que o Jeová é um homem de guerra. Você fala: meu Deus, onde eu estou? Será que eu entrei num lugar de guerra santa, de alistamento, sem saber? E aí quando você está pensando
que os seus problemas acabaram, a próxima música diz o seguinte: quem quer resposta, queima incenso. Quem quer a cura, toca no manto. Quem quer a honra, rasgue suas vestes. E quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. E você que não conhece Jesus, Bíblia, história, você fica pensando: que tal de incenso é esse? Onde compra esse incenso que queima para ter resposta? Que tal de manto é esse que tem que tocar? Quem é esse rei que eu tenho que conversar? Bom, aí você está confuso e você está esperando o que vai acontecer dali para frente. Passada essa experiência traumática do período de música, sobe o pregador e ele começa a falar e ele fala assim: irmãos. Aí você já fala: peraí, então não é para mim, eu não sou irmão, eu acho que eu vim no dia errado, acho que era o culto dos irmãos só. O pregador está falando: irmãos, noite passada eu estava pensando no que ia pregar hoje de manhã e senti no coração que eu devo pregar neste dia sobre predestinação e livre-arbítrio para que os irmãos estejam fortalecidos. E você não conhece Jesus, e você ouve este homem falar algumas coisas, e acaba a celebração, você sai daquele lugar que você foi, você não conhece Jesus e você está angustiado. Você sai daquele lugar tentando lembrar onde é que é o manto que você tem que tocar e que incenso você tem que queimar. Você sai de lá conhecendo algumas palavras em grego. Você sai de lá ouvindo algumas coisas sobre não sei o que lá, ação e árbitro. Você ouve falar de um tal de Armínio, um tal de Calvino, e até você talvez aprenda alguma coisa sobre isso. Mas você continua sem saber o que vai acontecer com você se você morrer amanhã. Você continua sentindo peso pela culpa. Você continua sem saber o que fazer com a sua família, sem saber o que fazer com o seu trabalho. Este simples exercício que fizemos agora de reflexão, esse simples exercício, ele tem que nos levar a uma pergunta, a uma única pergunta: se amanhã em nossas igrejas for a primeira e talvez a última vez que alguém que não conhece Jesus entrar, qual a conclusão que essa pessoa vai chegar sobre o Evangelho? Se amanhã for a primeira e a última vez que uma pessoa que não conhece Jesus entrar em nossos prédios, que chamamos de igreja, e ela, ao ouvir as canções, ao ouvir a mensagem, qual é a conclusão que ela vai chegar sobre Jesus? Se nós queremos ser igreja para os de fora, nós temos que considerar que a morte e a ressurreição de Jesus é a resposta que essas pessoas precisam e talvez estejam procurando sem saber. E finalizando nosso tempo aqui, para ser uma igreja para os de fora, além de ter uma compreensão sobre a natureza da igreja e a natureza do Evangelho, para ser uma igreja de fora, ser uma igreja de fora está intimamente vinculado e depende da nossa compreensão da natureza da missão. E para falar um pouquinho sobre a natureza da missão, eu fiz empréstimo da experiência de um missionário chamado Leslie Newbigin. O Leslie Newbigin ele é britânico e ele foi missionário na Índia. E ele serviu na Índia por 40 anos como missionário. E aí, depois de 40 anos servindo como missionário na Índia, o Newbigin ele volta para a Inglaterra. E ao chegar na Inglaterra, ele sofre um choque. Ele fica chocado com algumas coisas que ele vê acontecendo na Inglaterra. Por exemplo, quando Newbigin volta para a Inglaterra, depois de ter servido 40 anos no campo missionário, ele percebeu que as igrejas da Inglaterra, em 74, elas faziam um grande esforço para levantar recursos e enviar pessoas para outros países, mas o mesmo esforço, Newbigin não percebia que era feito para alcançar o vizinho do lado. E Newbigin estranhou, pensando por que eles fazem tanto esforço, se dedicam para mandar pessoas para outros países, mas o mesmo esforço, não é trocar um pelo outro, mas o mesmo esforço não é feito para alcançar o bairro. Newbigin estranhou quando ele voltou da Índia, porque ele percebeu que os candidatos, quando você tinha um candidato na sua igreja, que falava: olha, Deus está me chamando para o campo missionário, você pegava essa pessoa e você dava um treinamento para ela. Depois você encorajava elas, falando o seguinte: olha, chegando no campo missionário, você come o que te derem, você senta com as pessoas, você conversa com as pessoas, façam amigos, e como o Bisa falou, se preciso for, visita até a roupa delas.
E Newbigin estranhou porque ele pensou assim: por que nós orientamos nossos candidatos a fazer isso no campo, mas não damos a mesma orientação para os nossos membros fazer isso aqui, na Inglaterra? O Newbigin ele acabou estranhando ao chegar na Inglaterra que no campo missionário os cultos eles eram realizados para as pessoas de fora da igreja. E ao realizar um culto visando pessoas de fora, você parte do pressuposto que essas pessoas não têm um fundo cristão. Elas não sabem quem foi Davi, quem foi José, elas não sabem quem foi Gideão. Então, toda a preparação da celebração, no que diz respeito à mensagem, no que diz respeito às músicas no campo missionário, está pensando nas pessoas a serem alcançadas, em uma linguagem que aquele que eles queriam alcançar, pudessem compreender. E o Newbigin ele estranha pensando: poxa, mas no campo missionário fazemos todo esse esforço de contextualização, mas aqui na Inglaterra a gente tem um linguajar que é próprio, temos músicas que você precisa estar muito tempo na igreja e conhecer muito de Bíblia para entender todo o contexto dela. E por que existe essa diferença? O Newbigin ele acaba estranhando essa questão divergente entre o que acontecia no campo missionário na Índia e o que acontecia na Inglaterra. E uma frase que eu tirei do livro Igreja Centrada, que também é um livro que está à venda ali no fundo, é o seguinte: Tim Keller ele vai estar falando dessa experiência de Newbigin, e ele fala o seguinte: no campo missionário, o Newbigin falando, as igrejas não imaginavam que os visitantes de seus cultos tivessem familiaridade com o cristianismo. Assim, o culto e a pregação tinham que se dirigir a eles de maneira compreensiva e desafiadora. No campo missionário, Newbigin fala, os crentes viviam em uma sociedade com valores radicalmente diferentes do que aprendiam na igreja. Isso tornava a vida no mundo muito complicada para os cristãos. O discipulado e o treinamento tinham que preparar os crentes para responder a muitas perguntas hostis feitas por seus vizinhos. Também tinham que explicar padrões cristãos de comportamento individual e coletivo que os distinguissem e mostrassem à sociedade o que era o reino de Deus. Newbigin fala, em outras palavras, longe do Ocidente, as igrejas não tinham só um departamento de missões. Os cristãos estavam em missão em cada área da vida pública e privada. Eu quero dar destaque nessa fala de Newbigin em 3 pontos do que ele fala que acontecia no campo missionário. Primeiro, no campo missionário, Newbigin fala que eles entendiam que aquelas pessoas que estavam chegando não tinham familiaridade com os termos cristãos. Então, era necessário usar uma linguagem que eles pudessem compreender. Newbigin fala que no campo missionário, os cristãos eram encorajados a viver em uma sociedade com valores radicalmente diferentes dos valores do reino de Deus. E no campo missionário, Newbigin ele falou que lá, a preparação dos crentes, eles eram preparados para dar respostas à sociedade com valores do reino de Deus. E aí Newbigin então ele chega à conclusão de que na Índia, onde ele serviu por missionário, como por 40 anos, existiam esses conflitos e demandas. Porém, quando Newbigin volta para a Inglaterra, ele percebeu que os mesmos conflitos e demandas também existiam na Inglaterra, de forma que a Inglaterra também era um campo missionário. Eu não sei qual é a sua compreensão sobre a missão, mas a missão nunca mudou. A missão é e continua sendo a mesma. A missão continua sendo fazer discípulos. Fazer discípulos. E é um processo longo porque Jesus nos ensina que fazemos discípulos batizando, ou seja, inserindo essas pessoas na comunidade e ensinando a obedecer. Quanto tempo leva para ensinar? Leva muito tempo. A nossa missão é fazer discípulos. E como o Bisa bem falou aqui, fazer discípulos que façam outros discípulos. Essa é a missão, nunca mudou. A missão não é construir, a missão não é fazer ação social, então, embora essas coisas sejam importantes, a missão é e sempre foi fazer discípulos onde quer que Deus nos leve. Esta é a missão da igreja, continuar fazendo discípulos de Cristo e para Cristo de todos os povos da terra, tanto dos que estão distantes,
mas quanto daqueles que estão dentro do mesmo CEP, que tem o mesmo CEP postal que nós. Eu concluo essa parte com a frase de David Bosch, que ele fala que não é a igreja de Deus que tem uma missão no mundo, mas o Deus da missão é que tem uma igreja no mundo. Não é a igreja de Deus que tem uma missão no mundo, como se a missão fosse um departamento ou uma atividade da igreja. Mas é o Deus da missão que tem uma igreja no mundo, ao seu serviço, ao seu dispor, em suas mãos. Eu queria concluir nosso tempo aqui, essa nossa temática, como ser igreja para os de fora. A resposta é bem simples, é estando lá fora. É estando em contato com as pessoas a quem Deus quer alcançar, estando em contato com as pessoas por quem Jesus morreu. Muitos de nós estamos aqui hoje porque alguém saiu da igreja, foi para fora e nos anunciou essa mensagem de salvação. Nós precisamos ter essa mesma disposição e atitude. Nós somos uma igreja para os de fora quando toda a nossa programação contempla a chegada de alguém de fora. E tudo que nós fazemos é feito com grande expectativa da chegada de pessoas que não conhecem Jesus. Quando nós somos uma igreja para os de fora, nós temos como pensamento inicial: o que eu posso fazer aqui, na minha linguagem, na minha comunicação, nas músicas, no ambiente, que alguém de fora vai perceber Deus. Nós somos uma igreja para os de fora quando não apenas nos preparamos para a chegada de novas pessoas, como também vamos na direção dessas pessoas, através de relacionamentos intensos e intencionais. A igreja que é uma igreja para os de fora é uma igreja relacional, é uma igreja feita de pessoas para pessoas. Essa é uma característica vital da igreja para os de fora, uma igreja que prioriza pessoas, pelo simples fato de que foi por pessoas que Jesus morreu. Só por isso. Jesus não morreu por estruturas, Jesus não morreu por tradições, Jesus não morreu por programas, Jesus não morreu por preferências do seu povo, Jesus morreu por pessoas. E da mesma maneira que você e eu recebemos esta mensagem que tem mudado nossas vidas, outras pessoas também precisam compartilhar disso e desfrutar disso. Não podemos nos isolar dentro de um prédio e falar: poxa, como é bom desfrutar disso. Tem outras pessoas que também estão precisando e adorariam. A igreja para os de fora é uma igreja que prioriza pessoas. Não, mas é uma igreja que é feita de pessoas imperfeitas, que estão sendo transformadas e que vão se dispor a ajudar pessoas que precisam de transformação. Eu quero concluir com um vídeo de 3 minutinhos. A gente vai passar esse vídeo e você pode perceber como que podemos ser uma igreja para os de fora. Eu espero que esse vídeo de alguma maneira te encoraje a repensar se a sua prática ministerial, se nossa prática ministerial tem sido para os de dentro e para os de fora, e depois desse simpósio que nós esperamos ser uma igreja para os de dentro e para os de fora.
tua igreja hoje é uma igreja para os de dentro ou para os de fora? Na sua opinião, e é uma análise muito íntima sua, mas a sua igreja se parece mais com um navio cruzeiro, onde todos estão buscando conforto, uma viagem tranquila até a eternidade? Ou a sua igreja se parece com um navio de guerra, onde as pessoas se alistaram para a missão de resgate da humanidade? Com quem sua igreja se parece? Mas essa não é a pergunta mais importante de desfecho. A pergunta mais importante é: o que você está disposto a fazer para que a sua igreja seja uma igreja para os de fora? Como você pretende que o Evangelho influencie a sua vida para influenciar de outros? Que Deus nos ajude nessa missão, não apenas de plantar igrejas, mas de levar pessoas a experimentar a salvação que temos experimentado. Deus te abençoe em nome de Jesus.